Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico, que visa qualificar você, deixá-lo competitivo, deixá-lo preparado para esse concurso que você está se empenhando, está se dedicando com muita determinação. A gente continua as nossas aulas de História do Brasil e desta vez a gente vai falar sobre a redemocratização do Estado e a Constituição de 1946. Ou seja, nós vamos entender o processo de redemocratização política brasileira logo após um período ditatorial. Este período ditatorial foi a chamada Era Vargas, do período do Estado Novo especificamente. O Estado Novo foi justamente a fase ditatorial da Era Vargas, entre 1937 e 1945, quando havia censura aos meios de comunicação, quando havia uma constituição de tendência fascista, inspirada na Constituição polonesa, por isso chamada de Constituição Polaca, quando havia inclusive pena de morte para crimes políticos. Era um regime de exceção, um regime que se inspirava muito no totalitarismo europeu. Em 1945 ocorreu a eleição de Eurico Gaspar Dutra à presidência da República e gradativamente o Brasil foi retomando a democracia, que veio consolidada com a aprovação da Constituição de 1946. Lembrando que o Brasil estava inserido dentro de um contexto mundial marcado por uma bipolarização, por um antagonismo entre as duas superpotências emergentes da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos comandando o bloco capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas comandando o bloco socialista. Vivíamos a época da chamada Guerra Fria. Então, as características principais da política e da economia brasileira ao longo dos governos dos presidentes Eurico Gaspar Dutra, entre 1946 e 1951, e Getúlio Vargas, pois ele voltou à presidência da República. Só que desta feita ele volta nos braços do povo, ele volta eleito democraticamente no ano de 1950 e governa o Brasil, retorna ao Palácio do Catete para mais um mandato, entre 1951 e 1954. Então a gente vai abordar ao longo dessa aula todas essas características importantes do ponto de vista político, econômico e social aqui no Brasil. E para começar muito bem a nossa aula, começar com uma motivação elevada, eu digo para você que um campeão pode até descansar. Um campeão pode dar uma paradinha para descansar, mas jamais deve desistir. O campeão tem que estar pronto para as batalhas, para os combates e buscar incessantemente a vitória. Bom, vamos lá então, pessoal, começando definitivamente a nossa aula de hoje. Vamos falar inicialmente sobre o desafio da democratização do Brasil. Olha só, a gente falou que o Brasil viveu um período de ditadura comandada por Getúlio Vargas, o chamado Estado Novo. Lembra do Estado Novo? Pois é, o Estado Novo foi a fase ditatorial de Vargas, um momento histórico em que não se realizavam eleições no Brasil, um momento histórico em que não haviam partidos políticos no Brasil, portanto, é um período de exceção. De 1937 até 1945. Ao final da Segunda Guerra Mundial,
ocorre muita pressão em cima de Vargas para que ele promovesse a redemocratização do Brasil. Pressões que eram vindas de vários setores da sociedade. Estudantes, intelectuais, políticos, os próprios militares que retornavam da Segunda Guerra Mundial. E diante de toda essa pressão, Vargas foi obrigado a convocar eleições presidenciais para o ano de 1945, não é? Vargas ainda tentou permanecer no poder, surgiu o movimento queremista, que pedia a permanência de Vargas na presidência da República para convocar uma Assembleia Constituinte e escrevesse uma nova Carta Magna para o Brasil, mas isso aí não rolou. Vargas teve que deixar a presidência, ocorreram as eleições em outubro do ano de 1945 e o vitorioso foi esta ilustre figura que aparece aqui na sua tela, Eurico Gaspar Dutra, que a propósito fez parte da alta cúpula do Estado Novo. Dutra foi ministro da Guerra do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, o desafio brasileiro nesse processo de redemocratização tinha como panorama político externo a Guerra Fria. Pois é, pessoal, as duas superpotências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse período pós-Segunda Guerra Mundial é assinalado por uma grande rivalidade ideológica e política, assinalada por essa bipolarização mundial. Esse período é chamado de Guerra Fria, onde você tem claramente uma disputa por áreas de influência entre essas duas superpotências mundiais. O Brasil, evidentemente, cerrou fileiras com os Estados Unidos. Durante o governo Dutra, o Brasil vai se tornar um aliado incondicional dos Estados Unidos da América. O Brasil também, nesse contexto histórico de meados dos anos 40, apresentava um crescimento de sua produção industrial, concentrada nos grandes centros. Lembre-se que durante a era Vargas nós tivemos o chamado Estado de Compromisso, onde o governo brasileiro assumiu a tarefa de manter um controle sobre a política, sobre a sociedade e principalmente sobre a economia. Acontecia a intervenção do Estado na economia. Lembra que eu falei com vocês que durante a era Vargas houve um incentivo fundamental, um incentivo significativo para a criação das indústrias pesadas no Brasil, as chamadas indústrias de base. Lembra aí? Companhia Siderúrgica Nacional, criada no ano de 1941, Companhia Vale do Rio Doce, criada no ano seguinte. Então o Brasil deu passos largos na direção de uma industrialização sustentada por essa indústria pesada, por essa indústria de base, calcada no nacionalismo econômico. Então o Brasil, de meados do século passado, já apresentava um certo grau de desenvolvimento industrial. É claro que esse desenvolvimento industrial estava concentrado nos grandes centros urbanos, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro. Perfeito? Porém, o Brasil ainda apresentava uma realidade essencialmente rural. Você tem que assinalar também que a maior parte da população brasileira ainda estava concentrada onde? No campo, isso mesmo. A maior parte da população brasileira estava na zona rural, onde predominava, entre outras coisas, o latifúndio e o patriarcalismo. Concentração. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer
muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica, fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula demonstrativa do concurso do MPSP, Ministério Público do Estado de São Paulo, para o cargo de auxiliar de promotoria. Gente, preste atenção, este concurso já foi autorizado, o edital deve ser publicado agora em 2018, inclusive eu, professor Luiz, eu estou muito confiante que esse concurso deve ser publicado em 2018. Em 2018, nós estamos aguardando 3 concursos para o MP de São Paulo. Um deles, de auxiliar jurídico, já foi publicado. Acredito que agora o concurso de auxiliar da promotoria brevemente deverá ser publicado. Este nosso curso pré-edital, nós temos aí um prazo de acesso de 6 meses. Tá? Durante esse período, você receberá todas as atualizações do site a custo zero. Ah, professor, o edital foi publicado e teve algumas alterações. Gente, dentro do período de acesso, você vai receber todas essas alterações a custo zero. Isso só acontece aqui na Lá Concurso. Professor, como é que custa o investimento aí? O investimento nosso é apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter um curso pré-edital, inclusive essa aqui é a nossa segunda turma do MP de São Paulo, super focado. Com certeza vai fazer a diferença. A gente colocou aí trechos de algumas aulas nossas aí no YouTube. Este curso hoje tem mais de 170 videoaulas aí para a galera. Tudo bem, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.